tudo vai se resgatando. E eu, nessa, vou sempre rememorando o que a gente viu, tá certo? Então, o que é a biologia molecular, o que é a engenharia genética, tá certo? A gente vai conversar disso mais na próxima aula. Eu gostaria que vocês trouxessem, depois eu ponho lá um recado, sabe, essa percepção da biomol que vocês têm, tá certo? Antigamente, o que era biomol? Ninguém sabia o que era o biomol, mas rapidamente as pessoas começaram a saber que tinha uma coisa chamada DNA. Tá? Por que DNA? Porque tinha lá um programa de TV que fazia teste de paternidade, gente. Tá? Que é coisa mais super popular, um programa popular. E o DNA, ele é o pai, ele não é o pai, aquela coisa, né? DNA forense, né? Quem que foi no crime? Né? Então, o DNA se tornou um termo, tá certo? Como RG. Tá? Então, olha que interessante como a gente, sabe, a gente tem um diálogo a estabelecer com a população, independente dela ter uma educação formal ou não, tá certo? Então, essa é uma questão. Hoje em dia, o que se coloca? Nós temos, por exemplo, você falar de RNA mensageiro, tá certo? RNA mensageiro, até um tempo atrás, era um mero tema de importante, certo? Mas totalmente ligado aqui ao contexto acadêmico, né? Do conhecimento da biologia. Hoje em dia, RNA mensageiro é a vacina, tá certo? Então a pessoa eventualmente não sabe direito o que é o RNA mensageiro, mas ele sabe que o RNA mensageiro está na vacina. Então, olha as ligações, né? Então, se a gente for pensar na biologia molecular, tá? E gosto desse termo engenharia genética. Por quê, gente? Porque envolve um planejamento, tá certo? A gente tem aqui, olha, se a gente for pensar nesse caminhão aqui, tá vendo? Tem 2 caminhões. E aqui tem um projeto, tá certo? Se a gente for pensar no DNA, ele é um projeto, tá certo? No DNA tem as informações para ser construído células, organismos que não só têm uma existência própria, mas também respondem a influências do ambiente, do tecido em que ele está, tá certo? Então, essas analogias, eu acho que elas desmistificam muita coisa, tá certo? Porque, lógico, vai ter gente que vai gostar, biomol eu gosto, biomol eu não gosto. Esse gosto ou não gosto é pessoal, mas a partir do momento que a gente começa a perceber aquilo como parte da nossa vida, da nossa existência, tá certo? Esse gosto ou não gosto ganha, ele perde um pouco de valor, tá? E a gente começa a perceber até a curiosidade. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, esses 2 caminhões, a gente vai olhar um projeto e 2 caminhões, tá certo? Aqui, projeto da Scania, tá? É um projeto de engenharia mecânica, tá certo? Então, o caminhão, quando a gente vai olhar aqui, eles são, digamos, idênticos. Não, idênticos eles não são, eles são muito semelhantes. Muito? Não, mas muito mesmo, tá certo? Por quê? Porque a mecânica deles é a mesma, tá certo? Tá todo aqui nesse projeto. O que é diferente, gente? São alguns detalhes aqui em cima da pintura, tá certo? São detalhes assim pequenos que na verdade são, quando a gente for ver a aula de genômica, a gente vai ver que entre nós as diferenças no genoma são muito pequenas, mas essas diferenças pequenas definem uma variabilidade muito grande e definem as pessoas individuais, os organismos individualmente, tá certo? Então, a gente pensa a biologia molecular e a engenharia genética como um projeto, tá certo? Tá aqui o DNA, tá? Então tem esse projeto é levado então para uma oficina mecânica, tá certo? Então vamos imaginar aqui que tenha, pensei que era chuva, não é, que tenha aqui levando DNA, um RNA mensageiro, uma célula eucariótica, esse RNA mensageiro e a oficina dele está no citoplasma, tá certo? O DNA está no núcleo e a oficina, que é o ribossomo, está no citoplasma. É lá no citoplasma que o RNA mensageiro vai ser reconhecido para construir, então, a partir daquela informação, né, a concretização dessa informação, tá certo? Professor, mas engenharia mecânica, eu não estou conseguindo ver muito bem. Não tem problema. Pensa, então, gente, num livro de receita, tá certo? DNA é um livro de receita, tá
tá certo? Aí você vai lá, pega as anotações, várias receitas, você pega a anotação daquela receita que você quer, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, olha que delícia, tá certo? Ali está o RNA mensageiro, tá? E você leva aquilo para a cozinha, aonde você vai executar aquela receita, tá certo? Que vai ser, então, a estrutura da síntese proteica. Então, a gente vai fazendo essas analogias e essas diferenças pequenas que a gente pode ter, tá certo? Essas diferenças, elas podem condicionar, aqui no caso, né, uma diferença fenotípica, se a gente pensar neste caminhão, mas elas podem condicionar também doenças, tá certo? Que podem ser diagnosticadas, que podem ser tratadas, tá certo? De repente o caminhão aqui, ó, tem a mesma mecânica, mas começou a dar defeito, tá certo? Ah, mas e aí, gente, onde que é o defeito? Será que é na partida do caminhão, lá, né, do motor? Será que é na válvula? Não entendo nada de mecânica, tá? Mas onde que é? Aí vai lá o mecânico justamente que entende, e aí vamos imaginar, né, o farmacêutico que está lá junto com o médico, né? Vamos fazer exames, tá certo? Faz lá o exame de sangue, faz exame de imagem, para poder detectar aonde é que tem algo diferente ali que pode estar condicionando aquela doença. Tá? E o que a gente pode fazer no caso da biologia molecular, estudando esse projeto, tá? Que está no DNA? Nós podemos comparar organismos, tá certo? As suas particularidades fenotípicas, genotípicas, nós podemos comparar organismos em termos de um organismo que está funcionando tudo direitinho, de um organismo que está exibindo uma doença, e a gente pode imaginar também aqui no universo da mecânica que os dois caminhões saem novinhos da fábrica, tá certo? Aí cada um vai viver a sua realidade, trilhar as suas rodovias particulares, tá? E aí, pelo tempo de desgaste, um deles pode começar a exibir alguns defeitos, tá certo? Então, a ação do tempo também condiciona isso, né? O aparecimento de desregulações ou de doenças. Tá? Então, estudando o DNA, a gente pode estudar os organismos, né, o DNA de cada organismo, em relação à taxonomia, tá certo? A taxonomia aqui, olha, desse projeto, tá na família, no clado dos caminhões, tá certo? Ah, tá, mas não é do Fusca. Não, o Fusca também tem uma mecânica, mas ele tá, taxonomicamente falando, ele tá num outro clado. Tá certo? Ah, mas e aí? Eu quero correlacionar isso com todos os automóveis. Ah, então aí eu já vou pegar o DNA de todos os projetos e vou fazer uma relação filogenética, tá certo? Ah, como que eles se relacionam dentro daquele todo, tá? Ao mesmo tempo, eu posso fazer isso que eu falei para vocês. Ah, um deles começou a exibir um problema, tá certo? Ah, então vamos ver aqui, ó, fazer exames diagnósticos, tá certo? Eu vou diagnosticar um problema, aí eu posso elaborar um prognóstico, e com esse prognóstico, eu posso fazer uma terapia, tá certo? Para poder, então, mitigar ou eventualmente sanar essa doença. Posso também utilizar esse projeto do DNA de uma maneira racional para impulsionar a biotecnologia, tá certo? Então, eu vou utilizar esse caminhão, de repente, para transportar uma casa, tá certo? Então, ele vai ter uma outra função que aí foi determinada, engenheirada, tá? E a gente vai trabalhar isso no DNA, que é como que a gente consegue engenheirar o DNA como a gente quer para que ele exerça a função que nós queremos, tá certo? Aí entra a biotecnologia e vários outros aspectos. Tá? Então, aqui, olha, se a gente for pensar, né, no DNA, a gente tem a codificação, né? Vamos pensar, os genes que codificam proteínas, tá? Essas proteínas a gente pode imaginar como pecinhas, tá? Do nosso caminhão. Então, foi lá, tinha o projeto, né? E as pecinhas. E a gente tem ferramentas para poder montar essas pecinhas, tá certo? Isso tudo dentro da célula, tá certo? Que vai colocar lá essa proteína, por exemplo, ela está ancorada na membrana, esta enzima está nesse compartimento celular, tá certo? E o que acontece, gente? Se eu não tiver um projeto para fazer essa montagem,
para poder colocar aquela proteína que tem vamos dizer assim, uma função estrutural de membrana, mas ao mesmo tempo catalítica, para transduzir um sinal hormonal de fora para dentro, ou eventualmente uma enzima que tem que funcionar dentro do lisossomo para degradar proteínas que não têm mais função, se eu não tiver as ferramentas, eu tenho as ferramentas, mas se eu não tiver o projeto, o que acontece, gente? Vai ser tudo montado ao acaso. Vocês acham que tem chance de funcionar esse caminhão? Nenhuma, né? Qual a possibilidade de eu pegar as ferramentas e, ao acaso, reconstituir o caminhão funcional? Tá certo? É baixa. Posso passar a existência do universo ali e não chego. Tá certo? Na medida que eu tenho o projeto, vamos pensar no DNA, tá certo? A parte estrutural, a parte que controla a expressão, e a gente vai falar tudo isso no nosso curso, tá certo? Nós fazemos, então, uma montagem planejada, tá? É como a gente pegar esse caminhãozinho com a ferramenta, pega o projeto como monta. Olha aqui, gente, o caminhão funciona. Ele é um caminhão, ele tem as rodas, ele se desloca, ele tem esse rolo compressor, tá? Para ele poder fazer lá trabalhar ali na rua, né, por o asfalto. Ele tem esse basculante para poder carregar. Opa, deu spoiler. Para carregar alguma coisa que é preciso para a funcionalidade dele, tá certo? Ah, beleza, mas e aí, gente? Eu quero entender mais. Eu quero entender, sabe? Vamos pensar na célula, qual é a função de genes específico, como que ele ajuda o caminhão a ser funcional. Então, uma maneira que a ciência já utiliza há muito tempo, gente, é criar mutações. Então, eu vou lá no projeto, olha, e falo, olha, beleza, eu vou tirar essa pecinha aqui, tá certo? Só que esse gene aqui é o gene que codifica essa caçambinha, tá certo? Aí eu pego a minha montagem, consigo montar o meu caminhão, tá certo? Olha, montou o caminhão, mas agora vamos ver. Ele consegue andar? Ah, ele consegue andar. Ah, ok. Ele está com a funcionalidade de andar correta. Ah, ele consegue ainda comprimir ali o asfalto? Consegue. Ah, mas ele consegue carregar alguma coisa na caçamba? Puxa vida, não consegue. Por quê? Porque ele não tem mais a caçamba. Ah, então isso significa que aquele pedaço do projeto aonde eu mexi, aonde eu inativei com uma mutação, corresponde a essa função da caçamba. Tá? E as mutações, elas podem acontecer ao acaso, mas por biologia molecular, nós podemos direcionar isso. Tá? Então, gente, tudo isso que eu estou falando é para a gente guardar, porque a gente vai falar isso bastante ao longo do curso. Tá certo? Então, aqui, olha, tem a montagem, ok. Tá? Então, o dogma, deixa eu só ver aqui onde que termina. Tá? Estamos terminando. Tá? O dogma central da biomorfologia, a gente vai falar disso muito, né? Está aqui o projeto, o DNA ele é transcrito no RNA mensageiro, né? E ele é traduzido na proteína. Tá? Então, a gente pode pensar naquilo que a gente falou, olha, eu tenho um projeto aqui do caminhão, eu tenho a receita do livro de receita, tá certo? E aqui eu vou chegar no caminhão, eu vou chegar no bolo. Tá? E todas essas entidades moleculares que a gente vai investigar. Tá? A que armazena a função, a que transmite essa mensagem, a que exerce essas funções celulares. Tá? Bom, beleza, eu sei montar, tá certo? Eu pego a ferramenta, vou lá e monto. Ixi, mas se eu tiver que montar muita coisa, como que eu vou dar conta de fazer isso manualmente? Então, nós podemos robotizar células, organismos vivos, tá certo? Na mecânica, sim, olha aqui os robôs executando o projeto, tá certo? Tá aqui o robô projetado. E nas células? Gente, isso que fascinante, né? Podemos também, tá certo? A gente pode engenheirar, por exemplo, aqui, nós vamos ver isso em detalhes depois, uma célula, aqui no caso eucariota, que está expressando o gene de uma alga, tá? Nesse caso aqui, é uma alga verde fluorescente. Eu faço incidir uma luz ultravioleta e eu vejo a célula brilhando, tá certo? Num organismo geneticamente modificado, mas modificado como? Ao acaso, por uma mutação ao acaso, causada pela uma radiação UV do Sol? Não. Ele é um organismo geneticamente modificado por um projeto que nós estabelecemos, que nós trabalhamos,
tá certo? Como está aqui. Tá? Então, isso que a gente vai fazer no nosso ateliê. E, finalmente, né, aqui, para encerrar, eu que ainda tem aqui, ó, uns minutinhos, eu gostaria de ouvir vocês um pouco, né, o fato de que a biologia molecular, ela faz interface com várias ciências, pessoal. Então, com as ciências farmacêuticas, muito, não só vamos pensar aqui nas análises clínicas, como a gente falou, mas, lógico, nas ciências farmacêuticas, tá certo? E aí um exemplo são os biofármacos, o primeiro biofármaco, a insulina, tudo que vem sendo desenvolvido agora mesmo para a COVID, a biologia molecular, né, as ferramentas, vem propondo aí novos medicamentos, inclusive, e além disso, as vacinas. Temos aqui na paleontologia, na genética, alguns exemplos na bioquímica, e a bioinformática, gente. A biologia molecular, trabalhar com DNA, gera muitas informações, tá, que a gente não consegue trabalhar na mão. Então, a bioinformática é essa união, né, dos conceitos das ciências biológicas com a ciência da computação, da informática.